Oi gente, tudo bem? Eu sei que eu tô um pouco sumida, né? Que tem um tempinho já que eu não gravo. Mas hoje eu vim aqui pra fazer um vídeo pra vocês, conversando um pouquinho com vocês, né? Bom, então tem assim, mais de um mês que eu quero fazer esse vídeo pra vocês. Hoje eu estou aqui com a Alice aqui em casa. Então decidi tentar gravar esse vídeo. Vamos ver como é que vai ser, porque eu nunca fiz vídeo assim conversando com vocês, com ela estando em casa, né? Vim falar pra vocês que eu coloquei o DIU, né? E eu vim contar pra vocês um pouco a minha experiência, de como foi. E também vim falar pra vocês o porquê, né? O que me fez tomar a decisão de pôr o DIU, enfim. Então vamos lá. Eu vou começar falando pra vocês assim, como vocês sabem, eu amamentei a Alice até ano passado, no meio do ano passado, né? Eu parei de amamentar ela com 2 anos e 4 meses. E como eu amamentava ela, eu tomava o anticoncepcional próprio, né, pra quem amamenta. No meu caso, eu tomava o Nactali. E quando eu parei de amamentar ela, eu ainda tinha anticoncepcional em casa, porque o Vitor sempre comprava pra mim um anticoncepcional que vinham 3 cartelas, né? Dava pra 3 meses. Então eu parei em julho e ainda eu tinha anticoncepcional pra agosto e setembro. Aí eu pensei, falei, eu não vou jogar fora e comprar outro, eu vou tomar esse, e aí a hora que acabar esse daqui, eu vejo o que eu faço, né? Porque até então fazia muito tempo que eu não tomava outro tipo de anticoncepcional. E aí foi o que eu fiz. Eu tomei em agosto o Nactali e tomei em setembro, né? Em setembro eu fui levar a Alice no postinho aqui do meu bairro. E aí eu aproveitei pra... Ela tinha médico e eu aproveitei pra colher o meu preventivo. E aí eu conversei com a enfermeira lá, né? E perguntei pra ela se eu conseguiria colocar o DIU pelo SUS, né? E aí ela falou assim pra mim, você até consegue, mas no momento a gente tá sem médica, não tem como marcar consulta, né? E tal. Eu não levei tão a sério assim, porque eu perguntei mais, assim, pra falar bem a verdade pra vocês, mais por eu esquecer de tomar pílula, né? Porque de tomar anticoncepcional. Porque como eu fiquei muitos anos sem tomar anticoncepcional, então eu vou falar a verdade pra vocês assim, que eu acabo esquecendo, sabe? Então, mais por esse motivo, eu perguntei pra ela sobre o DIU, né, se eu conseguiria colocar. Mas enfim, ela falou que tava sem médico, tá, passou. Até pensei também assim, que seria interessante eu marcar uma consulta, passar por um ginecologista pra ver que tipo de anticoncepcional eu tomaria, mas aqui na minha cidade, infelizmente, tá tendo esse caso, que às vezes a gente leva mais de um mês e não consegue marcar médico. Então, né, quando chegou em outubro, o que eu fiz? Eu pensei, eu tinha que começar a tomar anticoncepcional, né? E aí eu pensei assim, bom, então eu vou fazer assim, eu vou tomar um anticoncepcional que eu tomava antes de tudo isso começar, né? Quando eu comecei a tentar engravidar, a médica me passou o Selene, porque ela disse que esse anticoncepcional é indicado para quem tem ovário policístico. E sim, gente, eu ainda continuo com os cistos, né? Porque quando a Alice nasceu, né, foi cesárea. Aí eu escutei uma médica, enfermeira, não sei o que é. Eu escutei falando assim, nossa, ela tem cistos, né, ela tá com cistos. Então eu pensei, vou tomar o Selene, que era o que eu tomava, né, antes. E aí foi o que eu fiz. No mês de outubro, eu comprei o Selene e comecei a tomar. Mas acontece que eu passei mal. E aí, gente, eu passei mal o mês de outubro inteiro, com enjoo, ânsia de vômito, e eu não fazia ideia do que estava acontecendo. Todos os dias mal. E engraçado assim, que eu demorei pra descobrir que era um anticoncepcional que tava me fazendo mal. Porque assim, eu confesso que eu fui meio, né, não sei, não me toquei. Porque eu só passava mal da parte da tarde em diante. E geralmente eu costumo tomar anticoncepcional sempre lá pelo horário que eu tô limpando a cozinha, fazendo almoço, né? Sempre no horário do almoço. Então, do tipo assim, eu nunca acordava passando mal, eu nunca passava mal pela manhã, eu só passava mal depois do almoço em diante. E eu não atinei que, tipo assim, seria sempre que depois que eu tomasse o anticoncepcional que eu iria passar mal, né? Não me toquei. E eu só fui perceber
quando acabou o anticoncepcional, que você dá aquela pausa pra esperar a menstruação vir. E aí eu me toquei, percebi que eu não estava passando mal, né? Então, tipo, eu pensei, não, era o anticoncepcional que tava me fazendo mal. Mas assim, muito mal, gente. Muito mal mesmo. Eu não tava conseguindo nem me alimentar direito. Eu fazia ânsia e passava o dia inteiro enjoada. Eu parei de tomar o anticoncepcional. E o que eu pensei? Eu falei assim, não dá agora pra eu ficar tentando. Aqui, como eu falei pra vocês, é difícil. Você acha médico um mês, no próximo você não consegue. Aí eu falei, eu vou passar no médico pra tentar pegar um anticoncepcional. Aí ele me passa o anticoncepcional, eu vou tomar o anticoncepcional vai me fazer mal. Aí até eu conseguir marcar consulta de novo, não dá, né? Pensei. Então eu parei com o anticoncepcional. Fiquei assim, alguns meses só usando camisinha, fazendo tabela, olhando o meu calendário menstrual, redobrando os cuidados no meu período fértil, né? Só fazendo isso. E eu fui conseguir marcar consulta com médica em janeiro, aqui no postinho. E aqui no meu postinho não tem ginecologista. Você passa por um clínico geral e aí ele te encaminha se ele achar necessário. E aí eu falei pra ela assim, doutora, eu tô passando muito mal com anticoncepcional e eu queria colocar DIU. E aí ela foi e falou assim pra mim, então vamos colocar o DIU. Eu já vou adiantar aqui seus papéis, né, pra ser mais rápido. Vou fazer o pedido de um ultrassom e já vou fazer um pedido de marcar uma consulta com a ginecologista. E foi o que ela fez, assim. Isso foi assim, quase entrando no finalzinho de janeiro. E aí, fevereiro já, assim, logo nas primeiras semanas eu consegui fazer ultrassom, né? Fiz o ultrassom. E aí a consulta com o ginecologista ficou pra março, primeira semana de março. E aí esse hospital que eu fui passar com a ginecologista, sabe quando você passa a consulta e tem vários estudantes estagiando na sala? Tinha bem uns 6 estudantes, assim. Você fica até meio, né, na hora que você chega, você fica até com vergonha, assim. Me fizeram várias perguntas, né? Várias perguntas. E entre elas, eles me perguntaram assim, quando tinha sido minha última menstruação. E a minha última menstruação tinha sido em janeiro. Mas pra mim é normal, porque eu sei que quando eu não tô tomando anticoncepcional, quando eu não tomo remédio, a minha menstruação atrasa. Quem já acompanhava meus vídeos, quem me acompanhou na época que eu tava tentando engravidar, sabia bem que era assim. Um mês que eu não tomava nada, a minha menstruação atrasava. Então, como eu tinha tomado todos os cuidados e tal, como eu falei pra vocês, eu tava tranquila, né? E aí eu falei, minha última menstruação foi em janeiro. E aí a médica falou assim pra mim, não, a gente põe sim o DIU, mas vamos fazer assim. Um dia a gente vai marcar pra colocar seu DIU e um dia antes você vai fazer um beta-HCG. Se o beta-HCG der positivo, a gente inicia o seu pré-natal ao invés de colocar o DIU. E aí meio que todo mundo deu risada lá na sala, né? Aí eu peguei e falei pra ela, falei, não, eu não tô grávida, né? Eu não tô grávida. E aí foi, gente. O DIU ficou pra colocar dia 28 de março. E aí no dia 27 de março eu fui no laboratório, né? Pra fazer o exame, né? De sangue. Deu negativo, lógico, como eu já sabia. E aí no dia 28 eu fui pra colocar o DIU. Aí eu vou falar assim pra vocês. Eu tava assim um pouco apreensiva, com um pouco de medo. A última experiência que eu tinha tido em relação a esse tipo de coisas foi a colposcopia que eu fiz, que eu também contei um pouquinho pra vocês de como foi, que foi bem dolorido o processo ali e tudo, né? Então, assim, eu tava com um pouquinho de medo, sim. Eu procurei não ficar lendo, não ficar vendo as coisas. Por quê? Porque às vezes, de tanto você ler e ouvir as coisas, você vai pra fazer o exame ou pra fazer o que seja, no caso, pra colocar o DIU, mas você vai mais nervosa do que você realmente necessitaria estar, né, no momento. Então eu optei por não ficar vendo as coisas, não ficar lendo, tipo assim, tipo isso. E aí, gente, no dia do colocar o DIU, novamente, tinham várias pessoas dentro da sala, tinha umas 6 pessoas assim, junto da médica, né?
E aí, assim, foi bem tranquilo assim, porque a médica ia me explicando tudo que ela ia fazer. E quando alguém te explica tudo que vai acontecer, você já fica menos nervosa. Você já fica mais calma, né? Só da pessoa tá explicando. É diferente da pessoa aí mexendo em você sem te falar realmente o que estão fazendo, né? Então, assim, e ela explicava pra mim e explicava pros alunos, né? Então, eu sei que ela foi explicando, eu nervosa lá e tal. Aí ela foi e falou: olha, a gente tá abrindo agora, você é igual quando vai fazer o preventivo, né, tal. Aí teve um momento que ela falou assim: agora a gente vai passar uma pinça. Gente, na hora que passou essa pinça, eu não vou mentir pra vocês, doeu. Doeu, você sente uma cólica assim na hora, mas é uma cólica lá dentro estranha, não sei explicar, sabe? E aí eu senti aquela dor. E aí eles falaram assim, dói um pouquinho, né? Pra você comigo, um pouquinho, né? Tá. E aí ela ia parando e ela explicando, agora vocês vão fazer isso, porque não sei o que lá. E aí ela pegou e falou assim, agora a gente vai pôr o DIU, porque eles ainda, eu vi ela explicando como montava o DIU, como é que o DIU vem, né? E aí ela falou assim, agora a gente vai colocar o DIU, pode pôr? Pode continuar, né? E aí eu peguei e falei, já cheguei até aqui, né? Pode continuar, eu falei pra ela. Mas eu vou falar a verdade pra vocês, assim, que quando passou o DIU, doeu bem menos do que quando passou essa tal dessa pinça, né? A hora da pinça, assim, foi uma cólica bem, assim, ruinzinha. Na hora do DIU, assim, em si, doeu bem menos, sabe? Ela falou assim pra mim, ó, acabou, não demorou muito também. Eu acho assim que se for particular ou se for algo que não tenha alunos, que a médica não esteja explicando, seja até mais rápido, porque ali ela ia explicando o que ia fazer, então demorou um pouquinho mais, né? E aí, gente, acabou e ela pediu pra eu ficar sentada por alguns minutos. Perguntou se eu tinha levado absorvente, né? Porque ela falou que eu ia sangrar um pouco, né? Aí eu falei pra ela que sim. E aí eu fiquei sentada lá, escutando eles conversando e tal. Aí levantei, fui no banheiro, coloquei o absorvente. E ela só me deu um papel lá falando da validade do DIU, que se eu não me engano são 10 anos. Lá fora eles já marcaram, falaram pra mim que eles iam me marcar uma ultrassom pra ver se o DIU tava no lugar e que eles entravam em contato, né? A médica falou pra mim assim, seu fluxo vai aumentar, você pode ter escape e a cólica também vai aumentar, né? Falou pra mim. E falou assim, se você tiver cólica, você toma ibuprofeno. Tá. Saí de lá com um pouquinho de cólica, nada assim muito forte, né? Mas aquela sensação de terem mexido dentro de você já dá aquela cólica em si. Cheguei em casa, eu coloquei o DIU por volta das 5 da tarde, por aí. Então eu já cheguei em casa, tomei um ibuprofeno já, né? E aí passou um tempinho, porque aí a cólica começou a aumentar, eu tomei um ibuprofeno. A cólica não parou, ela deu uma diminuída, mas eu continuei tendo cólica. Passou umas 2 horas mais ou menos. Gente, que cólica! Pensa naquela cólica forte. A cólica aumentou demais. E aí eu fui tomei de pirona. Eu falei, eu não vou tomar outro ibuprofeno, porque ela nem sumiu a cólica de vez, né? Só diminuiu. Eu falei, então eu vou tomar de pirona. A cólica deu aquela diminuída, assim, né? Não sumiu totalmente, fiquei com aquela coisinha assim, mas deu uma melhorada. Quando eu fui tomar banho à noite, isso era tipo assim, ia dar uma meia-noite mais ou menos, eu fui tomar banho. E eu tava com muita cólica, gente. Mas assim, muita cólica mesmo. E aí eu já tinha tomado ibuprofeno, eu já tinha tomado dipirona. Eu falei, e agora o que eu tomo, né? Aí eu tomei Buscopan. Eu falei, vou tomar um Buscopan pra ver se melhora. O absorvente que eu tinha colocado lá quando eu fui pro DIU, ele já tava cheio, né? Com esse sangramento que ela avisou que eu ia ter. Aí eu fui, tirei, coloquei outro, tomei banho e tal. De madrugada, eu acordei, era umas 2 horas da manhã por aí, e eu já tava assim, totalmente sem cólica. Mas, o que acontece? Eu tava com muita tosse. Uns dias antes eu comecei com uma tosse. Sabe aquela pigarra que você não consegue parar de tossir? Tosse. Pois é, eu tava com essa tosse. Então, essa tosse, cada vez que eu tossia, eu sentia uma dor
assim, né, no útero, tudo. Então, assim, mas depois que eu tomei o Buscopan, tudo melhorou. No outro dia, eu acordei sem cólica, mas com o passar do tempo, assim, das horas, a cólica foi aumentando um pouco. Então, eu tomei paracetamol. Então, do tipo assim, depois eu parei com o ibuprofeno e parei com o dipirona. Então, eu só tomava ou Buscopan ou paracetamol quando eu tinha cólica. O absorvente que eu tinha colocado à noite, na hora que eu tomei banho, ele desceu um pouco, assim, sangrou um pouco, mas ele não encheu, tá? O dia todo, assim, tipo, eu não sangrei muito. Tinha só aqueles escape mesmo, aquela, tipo, como se fosse uma borrinha, sabe? Tipo, quando a menstruação vem, eu não sei se a de vocês é assim, a minha não vem tudo de uma vez. Ela começa com um pouquinho, sabe? Às vezes uma borrinha, às vezes um pouquinho de sangue, até depois aumentar. Pois então ela tava assim. Segundo dia, assim, da tarde em diante, eu comecei a ter muita dor. Mas assim, era muita dor mesmo. Eu conseguia sentir assim, ó, onde tava o DIU, dos dois lados, assim, eu sentia uma dor absurda, até de pisar no chão. Mas era muita dor mesmo. Me deu gases, tá? Vou falar pra vocês. A minha barriga inchou, que parecia que eu tava grávida de 6 meses. De tanto que a minha barriga inchou e me deu gases. Foi um dia assim bem difícil, porque eu tava sozinha aqui com a Alice e ela me pedia as coisas. Às vezes eu levantava, tava sentada no sofá, eu levantava pra ir na cozinha pegar alguma coisa que ela pedia. Só de eu pisar no chão assim, eu sentia dor, sabe, gente? Então foi bem difícil. E aí o Vitor chegou por volta das 5h30, assim. Eu percebi que eu tava meio febril também, né? Coloquei o termômetro, eu já tava com 37,5, né? Mas vou falar pra vocês, eu não sei se essa febre foi por conta do DIU, porque como eu disse pra vocês, eu tava com essa tosse, a minha garganta começou a querer inflamar, né, a minha amígdala. Então eu não sei se a febre foi da tosse, da garganta ou do DIU, então não consigo afirmar. Eu sei que eu tava tão ruim, mas tão ruim, que o Vitor foi, à tarde ele vai pra academia e deixa a Alice na minha mãe, porque a Alice janta todos os dias na minha mãe, né? E eu falei pra ele assim, eu vou encostar aqui na cama, porque eu tinha arroz e feijão pronto. Falei, depois eu só faço alguma misturinha, alguma coisa, mas eu vou encostar aqui pra descansar. E, gente, eu tava com tanta dor, mas tanta dor. E esse inchaço da barriga tava tão ruim, que na minha cabeça eu só pensava, o que eu fui fazer da minha vida? Pra que eu fui inventar de pôr, né? Porque na hora que o negócio pega, é só isso que a gente pensa. Por que eu fui mexer com o que tava quieto, né? E aí eu fui, tomei um paracetamol, fiquei ali, a febre baixou, a dor diminuiu, mas o inchaço não. A minha barriga tava muito grande, gente. Eu queria ter tirado uma foto pra vocês, mas no momento, assim, eu tava tão assim que eu não pensei. Mas, assim, a minha barriga tava muito grande. Dei uma olhada, tanto no Google como no YouTube pra ver vídeos de pessoas que colocou DIU, pra ver se tinha alguém com esse problema da barriga inchada, dos gases, né? E eu não achei nada, vou falar pra vocês. De barriga inchada eu até achei uma ou duas mulheres falando. Agora, dos gases, ninguém, gente. Então assim, não sei o que aconteceu comigo, não sei se é normal ter os gases, eu tive. Foi assim, o segundo dia foi péssimo, né? E eu pensei, meu Deus. Aí eu ainda pensei, gente, será que tem alguma coisa errada? Será que esse dia tá fora do lugar, né? Porque a cólica também, eu ficava tendo que tomar remédio. Quando tava passando o efeito do remédio, vinha cólica de novo. Aí eu ia e tomava remédio de novo. Tá, no terceiro dia eu acordei bem. Não tive cólica. O dia todo, assim, sem cólica. Mas na parte da tarde, minha barriga inchou de novo, né? Minha barriga inchou. Não inchou tanto igual no segundo dia, mas deu aquela inchada. Tá, mas aí eu já não tava sentindo dor, tava andando normal. Tanto que no segundo dia, sabe quando você faz cesárea, que você anda devagarzinho, assim, se segurando? No segundo dia eu tava assim, de tanto que minha barriga tava inchada e que doía pra pisar. Mas no terceiro dia eu já tava normal. No quarto, então, eu falei pro meu marido, falei, nem parece que eu pus DIU, nem parece mais nada. Aí eu vou falar pra vocês em relação ao sangramento, ao escape. Esse sangramento eu tive realmente só no primeiro dia, como eu falei pra vocês, no segundo já
não tive mais. E aí depois eu tinha alguns escapes, né? Mas era assim, bem pouquinho, eu usava protetor diário e tudo, tal. Fui pra minha cidade, né? Pra Promissão, na cidade que eu morava, na casa do meu cunhado. No primeiro feriado de abril, que agora eu não lembro do que era. Tá, fui. E aí aqui em casa eu tomei banho, na hora de me arrumar eu falei assim, eu vou colocar um protetor diário, porque se der algum escape, né, pelo menos eu já tô com o protetor. Tá bom, coloquei o protetor, fui. Cheguei lá, a gente foi no mercado e a gente tava lá esperando, esperando o açougue chamar, e a gente tudo ali em volta do carrinho conversando, e eu só sentia descendo pra mim, gente. Descendo. Eu falei, ai meu Deus do céu, o que é isso, né? Tá descendo muito, né? Pra ser comigo, tá descendo muito pra ser escape. E aí quando eu cheguei na casa do meu cunhado, que eu fui olhar, de fato, tinha manchado, calcinha, short, body, tudo manchado. A minha sorte é que eu sempre ando com absorvente na bolsa, então eu já coloquei esse absorvente, né? E aí ficou tudo normal. Então, assim, não era escape, eu tinha menstruada. Outra coisa também que eu esqueci de falar pra vocês, que a médica tinha pedido pra eu fazer um exame de sangue, né? Pra ver se eu não tava grávida, porque minha última menstruação tinha sido em janeiro. Mas aí, ela desceu uns dias antes de eu colocar o DIU. E aí desceu de novo pra mim, né, em abril. E aí desceu, eu tava na minha cunhada, no outro dia tava tudo normal. De segunda, isso foi no sábado, no domingo tava tudo normal. Na madrugada de domingo pra segunda, começou a descer pra mim um tanto assim que nunca aconteceu na minha vida. Eu tenho 33 anos e eu nunca tinha menstruado desse jeito. Nem depois da cesárea eu não sangrei tanto igual nessa menstruação. Gente, por Deus, eu tava tendo que trocar absorvente a cada 2 horas. Eu dormi de domingo pra segunda, acordei de madrugada, o absorvente tava lotado, por pouco não manchava. Eram umas 4 da manhã. Eu fui, troquei, coloquei outro absorvente. Aí eu acordei com o Vitor de manhã saindo pra trabalhar, devia ser umas 6h30. Meu absorvente tava lotado, eu fui, troquei. 8 horas, a hora que a Alice acordou, eu fui no banheiro, lotado, troquei de novo, depois troquei às 10. Gente, era a cada 2 horas. E na compra eu tinha comprado um pacote de absorvente, né? Tinha alguns aqui da última menstruação e tinha um pacote fechado. Em um dia, da madrugada pro decorrer do dia, eu acabei praticamente com um pacote de absorvente. Pra vocês têm ideia que é isso? E aí eu liguei pro Vitor e eu falei pra ele assim, passa no mercado, compra mais um pacote de absorvente pra mim e traz um pacote de absorvente noturno, pra eu não ter que ficar trocando de absorvente a noite inteira, a cada 2 horas, igual tinha sido na noite anterior. Aí que eu consegui dormir com mais tranquilidade. Mas a menstruação foi daquele jeito. Agora, depois, a minha menstruação já tá próxima de vir, porque isso tudo foi no mês de abril, né? E a gente já tá em maio, então eu já tô próxima da minha menstruação descer de novo. E eu já tô pensando, meu Deus, será que vai ser assim? Porque a médica me disse que nos primeiros meses, depois de pôr o DIU, o fluxo pode aumentar muito. Algumas vezes regula, né? Depois volta ao normal, e em outras pessoas não. Mas o meu, dessa primeira vez desceu muito, então eu não sei como vai ser da segunda, mas já tô até aguardando, né? O que eu vou falar pra vocês em relação a todo esse processo? Se fosse pra eu colocar o DIU novamente, você colocaria, se alguém me perguntasse? Não colocaria. Bom, também não sei, né, gente? Eu acho assim que depende. Como eu disse pra vocês, talvez por eu já ter passado, se eu colocar na segunda, talvez eu já esteja mais preparada. Mas essa dor que eu senti muito, assim, nos 2 primeiros dias, foi absurda. E eu vi relatos de pessoas que não sentem nem metade disso. Tem pessoas que sentem um pouco de cólica e pronto, passou. E aí depois, lá pro final de abril, marcaram pra mim o ultrassom pra ver se o DIU tava no lugar, né? E aí eu fui, fiz o ultrassom, tava tudo certo, né? E marcaram um retorno pra mim, pra eu passar novamente com a médica. E aí eu vou conversar com ela. Mesmo o DIU estando no lugar, marcaram esse retorno pra agora 16 de maio, se eu não me engano. Mas assim, gente, eu queria falar
deixar aqui meu relato pra vocês de como foi colocar o DIU. Não foi difícil colocar o DIU pelo SUS, eu achei até que seria um pouco mais burocrático, né? Eu, particular, eu fui dar uma olhada, é bem mais carinho, né? Então eu coloquei pelo SUS. O DIU tem validade de 10 anos, se eu não me engano, mas, né, lógico que eu não pretendo ficar com o DIU esse tempo todo, né? Tenho planos pra engravidar daqui a uns 2 anos, né? Por aí, vamos ver, né? A Alice tá com 3 anos agora. Eu penso que eu acho que quando ela tiver com uns 5 anos, talvez, eu até penso em uma possível gravidez, né? Mas por agora, sim, eu não gostaria de ter uma gravidez, não gostaria de engravidar agora, porque pretendo também voltar a trabalhar, porque desde que eu engravidei da Alice eu não trabalhei mais, então eu pretendo voltar a trabalhar. Vocês sabem que a nossa casa tá em construção, então assim, de verdade, eu pretendo assim, eu prefiro mudar pra nossa casa, ver como que é em questão de espaço. Não sei como que vai funcionar um quarto pequeno para 2 crianças, então eu prefiro que a Alice, que eu mude pra lá, que a Alice já esteja acomodada, né? E tudo, e aí depois eu penso numa possível gestação. Mas é isso, gente, eu espero que vocês gostem, né, desse vídeo, que esse relato, meu relato do DIU seja útil para alguém, porque eu, como eu disse pra vocês, quando foi pra eu colocar o DIU, eu procurei não ficar assistindo pra não ter medo, não ir lá já pensando assim que vai doer ouvindo as pessoas, né? Mas procurei muitos vídeos depois de pôr o DIU pra ver como que os sintomas depois de ter posto o DIU. Mas é isso, tá bom, gente? Um beijo e até o próximo.